Fala, mas como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão acerca dos livros que eu estou lendo, que trata acerca de comportamento do homem e comportamento da mulher. E uma coisa que eu gostaria de deixar bastante claro aqui, é que o meu canal, ele não é um canal específico para relacionamento. Eu pego os livros que eu estou lendo, que eu necessito de respostas, que eu necessito aprender para crescer e evoluir, eu aproveito para comentar os assuntos que tem dentro desses livros e o que eles estão me ensinando. Então, baseado nisso, esse ano eu comecei a ler uma série de livros que falam acerca de relacionamento, que falam acerca de dinheiro, que falam acerca de espiritualidade, leitura corporal e também acerca de filosofia, história. Então, cada livro que eu leio, eu vou trazendo informações a respeito. Por que é importante salientar? Principalmente para as pessoas novas que estão chegando aqui agora. Às vezes veio falando acerca de um assunto específico e acha que eu falo somente desse assunto. Não. Eu trago sempre um ponto de vista diferente. E no vídeo de hoje, baseado nas leituras que eu estou fazendo, eu quero comentar com vocês e falar acerca de um assunto que alugou um triplex na minha mente, que é o poder de escolha de um homem e o poder de escolha de uma mulher. Eu terminei de ler esse livro chamado Animus e Anima, de Carl Jung, na verdade da esposa dele, comentando acerca do trabalho dele e dando uma nova versão para a sua identificação de energia feminina e energia masculina, beleza? Então é um livro bastante interessante. Como complemento dele, eu peguei esse outro livro aqui, que é Os Arquétipos Inconscientes Coletivos, que trata acerca desse assunto, e o que eu estou lendo em seguida é isso aqui, ó, Aspectos do Feminino. Eu recomendo você ler esse livro aqui, porque esse livro tem assuntos que eu falo para você, que todo homem e toda mulher deveria aprender acerca disso. Por que eu digo isso? Na sociedade de hoje, nós vemos que os relacionamentos eles não estão parando de pé. Existem vários índices brutais, tanto dentro de comunidades religiosas e não religiosas, de altos números, altas taxas de divórcios. Os famosos relacionamentos líquidos. E a maioria das pessoas elas não conseguem ter uma resposta para isso. E existe uma série de respostas, tanto resposta econômica, tanto resposta teológica, tanto resposta baseada na própria história ou no ciclo de um comportamento humano. É fato que nós estamos passando por um ciclo geracional de pessoas mentalmente adoecidas, que elas estão tentando, ou foi nos vendido a ideia de que Deus não quer que você sofra, e portanto as pessoas colocaram na cabeça da nossa geração de que nós não temos que sofrer. Sendo que quando a gente começa a ler, a estudar, a gente compreende que o sofrimento é um mecanismo fundamental e na vida de muitos principal para fazer com que nós venhamos a nos mover e a crescer. Ou seja, existe uma frase muito famosa e clichê em inglês, que é o famoso no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho. Literalmente, sem dor você não tem crescimento, porque a partir do momento que você nasce, você já chora. E existe uma série de explicações por isso, tá? Às vezes o pessoal, eles acabam até mesmo fantasiando, mas a partir do momento em que você nasce, você chora. A tua mãe, para poder te ter, ela sente dor, mas depois sente alívio. Então, ou seja, a dor, ela é fundamental para o nosso crescimento. E na própria palavra de Deus vai falar que, para que a paciência, ela seja gerada em você, você não recebe ela simplesmente porque você pede e de repente Deus fala pim, e aí você é um cara paciente. Não, você é colocado em situações de alto estresse, de situações que você chega ao ponto de quase surtar, mas aí é que vai nascendo em você a paciência, ok? Então é de suma importância a gente compreender isso. Baseado nisso, agora nós voltamos para a reflexão principal do vídeo. O homem e uma mulher, eles têm poder de escolha. Só que essa lógica baseada nesse livro aqui, ela explica para nós que ela tende a inverter. O homem, quando ele nasce, principalmente quando ele é pobre e se ele for feio, a única escolha que ele tem é aceitar as suas condições e, baseado nos desafios que serão impostos para ele, ele aprender na dor a se tornar um cara solitário, independente de aprovação e aprender a ressignificar toda essa dor, porque é nessa dor que ele vai se tornar o homem a qual ele deseja. O homem, quando ele está na faixa etária dos 20 aos 30 anos de idade, ele não tem poder de escolha. Se ele for pobre e se ele for feio. Se ele for bonito, ele ainda pode escolher. Ou, se ele for rico, ele também pode escolher. Mas no caso do camarada ser rico,
já é fazer parte do 1% da população, o que não é o cenário da maioria. A maioria é pobre. Então o homem ele não tem poder de escolha. E aqui é que entra a informação importante. Baseado nesse livro, esse livro ele levanta uma série de pilares. Tanto, por exemplo, o camarada mais novo que deseja se relacionar com mulher mais velha, ele fala das problemáticas que é. Ele fala acerca de relacionamentos e relações casuais, do problema que isso causa e porque é uma distorção. E Jung fala sobre isso, literalmente, que esse livro é dele, então ele fala acerca disso. Então isso não é novo. A falta de compromisso, a falta de relacionamento com as pessoas já acontecia na época dele, épocas anteriores, porque esse comportamento ele tende a se repetir, então ele vai documentando e relatando acerca de tudo isso. E uma das coisas que ele fala que é o seguinte, que quando uma mulher ela é jovem, e essa mulher ela não precisa ser rica, mas essa mulher, quanto mais jovem ela é e quanto mais bonita ela é, mais o poder de escolha dela, até os 25 anos de idade aproximadamente, ela pode escolher, na maioria das vezes, quem ela quiser, e o poder de escolha dela é absurdo. A mulher, com 25 anos de idade, hoje, vamos colocar uma mulher a média, com a beleza média, que não tenha bagunçado para cima e para baixo, uma moça comportada, e até mesmo aqui andou bagunçando para cima e para baixo, mas essa moça ela tem um poder de escolha absurdo. Só que ao mesmo tempo, na maioria das vezes, tanto a família quanto as pessoas que estão em redor, e principalmente as redes sociais, não informam para essa mulher o poder absurdo que ela tem, que principalmente se ela for uma moça minimamente atraente, ela pode escolher qualquer cara que ela quiser, tanto abaixo, tanto no mesmo nível que ela, tanto um nível um pouco mais acima. E aqui entra alguns atributos. Digamos, se essa moça ela for bonita, ela já pode escolher a maioria dos caras. Se essa moça ela ainda não tiver tido nenhum tipo de contato com nenhum outro homem, o poder de escolha dela dispara brutalmente, porque coloca ela em uma classificação de moças que a maioria dos homens vai olhar e vai desejar possuí-la. E se essa moça tiver um comportamento discreto e um comportamento doce, porque esses 3 combos aqui atraem qualquer tipo de homem. E se ainda acrescentar mais um, porque geralmente quando ela é mais reservada e é uma moça que não teve tanto contato com os caras, os homens tendem a ligar isso com uma excelente esposa e também o comportamento de mulher sábia. Só que não necessariamente significa que se a moça se comportou dessa forma, significa que ela seja sábia. Às vezes ela só é mais tímida e cresceu em uma família um pouco mais rígida, ou é dela mesma não querer fazer esses tipos de loucura. E tá tudo certo. Agora, se acrescentar aqui uma moça inteligente e sábia, ela consegue. E não entra a questão do dinheiro, tá? Porque a maioria de nós, dinheiro é irrelevante. Para os homens, na maioria das vezes, a mulher ter dinheiro ou não é irrelevante. Ok? Então, se tiver essas 4 características, o poder dela é quase que supremo. E principalmente, quanto mais nova ela for, você pega aí dos 18 até os 25 anos de idade, 27 anos de idade, essa moça, o poder de escolha dela, praticamente ela pode escolher quem ela quiser. Só que eu acho um absurdo a gente, antes de entrar em um relacionamento, não ter consciência desse conhecimento aqui. Porque aqui é que pega o ponto. Um homem, quando ele está nessa faixa etária de idade, o poder de escolha dele é quase que zero. Mesmo ele sendo bonito, quando ele chega nessa idade, a vida adulta já começa a cobrar uma série de coisas dele. Porque esse camarada ele só vai ter somente a beleza para oferecer se ele não tiver dinheiro e não tiver inteligência. E a beleza, ela cai rapidamente. E aqui começa o jogo do crescimento do homem, ele é mais tarde do que o da mulher. O da mulher, ele chega no seu ápice aos 25, 27 anos de idade, é onde ela pode escolher quem ela quiser, é onde os homens estão querendo matar e morrer por ela. Já o homem, esse jogo começa justamente na vida adulta, que é onde a fase dos 20 até os 35 anos. Quando ele chega nos 35 anos de idade, é onde ele está com todo o seu vigor físico, aonde, se ele fez as plantações da maneira correta, ele pode escolher quem ele desejar, porque ele tende a ter resultados, ele tende a ter estrutura, tende a ser um cara maduro. Só que o grande problema é que a maioria dos homens, através da mídia, através da cultura, através das ideologias, eles não estão tendo essa consciência, e aqui o livro fala a respeito disso. Os homens não estão tendo a consciência de que, por a sua natureza e os seus instintos sexuais
chegar até ele de maneira mais abrupta e de maneira mais repentina e mais forte do que o da mulher, o livro explica que é o seguinte: a natureza da mulher e o sentido sexual dela demora mais a despertar do que o do homem. É por isso que a mulher ela não tem tanta necessidade do contato sexual, apesar dela se familiarizar com as emoções dela, mas ela não tem tanta necessidade quanto o homem. Por quê? Porque o dela tende a ser despertado muito mais tarde e na maioria das vezes vai despertar dentro do seu próprio casamento. Beleza? E isso é uma espécie de poder para a mulher, um poder inconsciente. Já para o homem, ele desperta desde cedo a questão sexual, não a questão emocional. A questão emocional a gente vai repelindo isso e aprende só mais tarde, já a mulher desde cedo. Mas no caso do homem, essa questão sexual ela vai despertando desde cedo e de uma maneira muito forte e muito rápida. E de tal maneira que o camarada, devido às altas doses de testosterona, muitas vezes ele não consegue se controlar. Então a luta diária dele é para poder manter o controle e a sanidade. Então quando esse camarada ele está na faixa etária dos 25 anos de idade, quando ele decide entrar em um relacionamento, na maioria das vezes é nessa necessidade de se saciar fisiologicamente. Então a escolha dele com essa idade, ela tende a ser, na maioria das vezes, uma escolha prematura e desprovida de conhecimento e de estrutura, porque esse camarada, às vezes, ele não está conseguindo se controlar. Já a mulher, quando ela escolhe nessa faixa etária de idade, ela já tem maturidade suficiente, porque o próprio autor vai explicar que a mulher, ela com 25 anos de idade, ela já tem mais maturidade emocional do que um cara de 30, até mesmo 35 anos, e principalmente nos dias de hoje, porque ela cresce se familiarizando com as emoções e identificando as microexpressões do corpo, do rosto das pessoas. É natural da mulher, a mulher é muito perceptível, entende? Então o que que acontece? Quando o homem ele escolhe uma mulher nessa idade, ele está mais ligado a escolher, ou ele tende mais a escolher essa mulher baseado na necessidade fisiológica do que propriamente em aspectos ou características ou comportamentos de maturidade ou algo relevante que ela pode oferecer. Já a mulher, quando escolhe nessa faixa etária de idade, ela está escolhendo e fazendo uma escolha de entregar aquilo que ela mais tem de mais precioso, que é a sua pureza, que é o seu comportamento, que é todo o seu histórico de mulher decente, de mulher sábia, que vai cuidar daquele camarada ou do seu lar e fazer os dois crescerem juntos. Então essa mulher ela faz uma aposta de se entregar para esse cara. Quando o cara tem essa faixa etária de idade, se a mulher com a mesma idade que ele resolver entrar no relacionamento com esse cara, essa mulher ela tá valendo mais que ele. Essa mulher ela tem mais poder de escolha que ele, essa mulher ela tem muito mais valor que ele, essa mulher ela tá no nível superior a esse cara. Só que é aqui que vai começar o jogo desse cara. Se esse cara entendeu que essa mulher ela tá em um nível acima que ele, por ele entender todas essas questões de juventude, de fertilidade, de sabedoria, de comportamento, de confiança e de todo o histórico que ela tem, né, digamos um histórico limpo, um passado que não a condena, é de família relevante, porque ricos entendem que você casa com família. O pobre é enfiado na cabeça dele de que ele casa com a pessoa. Pessoal, a lógica do pobre ela é totalmente invertida. Quando você vai escolher alguém, você de fato tem que olhar para a família, para saber se você gostaria de ter o seu sogro e sua sogra dentro da sua casa, ou se você se sentiria honrado em fazer parte de uma família. Por quê? Porque os ricos entendem que uma forma de perpetuar o seu legado é colocando o seu sobrenome nos membros que vão entrar dentro da sua família, que vão pertencer à sua família. Por exemplo, antigamente era clã. Quanto mais esse clã crescia, recebia-se esse nome e automaticamente demonstrava o quê? Poder. Subsistência da linhagem. Entende? Ao longo das gerações. Os reis a mesma coisa. De tal maneira que antigamente os reis e os ricos tinham muitos filhos e os pobres não. Então, nós temos que compreender que, quando você vai escolher alguém, você tem que olhar para a família para saber, mano, eu me sentiria honrado em fazer parte dessa família? Eu tenho atributo suficiente para entrar nessa família desse nível? Ou só se salva essa pessoa dessa família aqui? Entende? Então é uma aposta que o cara vai fazer. O pobre, de fato, por N situações, na maioria das vezes ele vai casar com a pessoa e ele vai levar a pessoa para longe para se desvencilhar da família, porque às vezes a família é um baita de um problema. Mas o rico ele tem essa consciência de selecionar muito bem quem vai entrar na família dele, porque ele entende que o sobrenome dele tem valor no mercado. O sobrenome dele tem peso, tem responsabilidade, e não é qualquer um que vai receber o sobrenome dele, porque a partir do momento que alguém recebeu o sobrenome dele, faz parte da família e representa também a família. Pega isso aqui. Por isso que, quando você vai casar com alguém, e você começa a entrar na linhagem do conhecimento, você olha para a família. Porque quando você casa, a pessoa ela traz o comportamento da família para dentro do teu lar.
Então, às vezes, alguém, ou até mesmo teu pai ou tua mãe, pode te dar um conselho. Não, você vai casar com a pessoa, não com a família, tal, não sei o quê. Preste atenção. Geralmente, quem te dá esse conselho, por mais que seja boa a intenção, é geralmente a família é pobre ou um rico emergente. O rico de bênção, ele não vai dar esse conselho para você. Pegou? E nessas Sagradas Escrituras, porque dentro das Sagradas Escrituras, o casamento é sempre em famílias. Sempre em famílias. Genealogias. Então, a conclusão que nós chegamos é: o homem, ele precisa ter plena convicção de que o jogo dele começa aos 25 anos de idade. Se uma moça decidiu fazer a escolha de aportar e se casar com esse cara, essa moça, ela decidiu entregar aquilo que ela tem de mais precioso para esse camarada, e, portanto, quando esse camarada entende essa questão, ele precisa agora fazer jus a essa aposta que ela fez em crescer e se desenvolver e continuar evoluindo. O camarada, entendendo isso, ele tende a despontar e começar a crescer, mas aos 25 anos de idade ele não tem poder de escolha. Hoje, o que está acontecendo? Homens e mulheres, eles estão casando numa faixa etária de idade muito próxima. As mulheres, a partir dos 20 até os 25 anos de idade, elas começam a entrar nessa fase porque a biologia começa a aclamar, elas decidem arrumar um parceiro. E aí, o camarada, compreendendo que aos 25 anos de idade ele não tem o mesmo valor de mercado que a mulher, ele não tem a maturidade suficiente para escolher uma mulher, esse cara, ele tem que fazer uma luta interna com ele mesmo, de se controlar o máximo possível e tardar essa escolha de escolher uma parceira, porque a chance de isso dar errado é muito grande, baseado na própria biologia e na sua incapacidade de formação biológica da sua estrutura cerebral, porque ele não tem experiência suficiente, mano. Tem uma frase muito interessante que o Renato Amoedo, do 38, ele faz um link bastante interessante. Ele fala: assim como Jesus iniciou seu ministério com 30 anos, antigamente, para você se considerar adulto, era a partir dos 30 anos de idade. Então ele faz essa lógica de que o homem só é homem a partir dos 30. Mas na realidade ele está tentando falar para você que existe toda uma lógica de construção e de razoabilidade, inclusive de racionalidade, e da própria biologia, de que de fato o homem com 30 anos de idade é onde ele teve a experiência mínima necessária para poder saber diferenciar a emoção da razão, e também ele passa por essa fase de doses absurdas de testosterona, e ele está familiarizado com esse desequilíbrio que ela causa e começa a compreender que isso faz parte da natureza dele. Então agora ele consegue se controlar mais. Por quê? Ele já viveu por um tempo específico. Deu tempo dele se familiarizar com isso e entendeu que é no sofrimento a qual ele cresce. Um cara abaixo disso, não. Então, a minha lógica que eu gostaria de falar, e principalmente que antes de entrar no relacionamento eu estou sendo muito grato de ter aprendido isso, é que de fato todo homem e toda mulher deveria aprender acerca do valor de mercado a qual eles têm e do poder de escolha que eles têm. Porque eu vejo que algumas pessoas ao meu redor, principalmente homens mais jovens, estão sendo deixados pelas suas parceiras. Geralmente essas parceiras, elas estão na faixa etária dos 20 aos 25 anos de idade, ou seja, elas estão no ápice. Elas podem escolher qualquer cara que elas quiserem, e elas são bonitas. E elas podem escolher qualquer cara que elas quiserem, porque elas estão no auge do poder da sua escolha. E a mulher precisa conscientizar-se de que ela tem um poder de escolha absurdo, absurdo. Só que quando passa da fase dos 25 anos de idade, se ela tiver só beleza para oferecer, e ela já tiver entrado em um relacionamento ou em um casamento e tiver desfeito, e ainda se tiver tido filhos, o poder de escolha dela agora começa a cair. Porque o que a maioria dos homens buscam, e principalmente quando o homem ele chega na faixa dos 30 a 35, e ele começa a obter resultados e ele começa a viver de maneira independente, ou seja, tem o seu emprego, tem casa, tem carro, ele quer entrar no casamento e depois ele quer ter filhos. Então quando ele olha para a mulher nessa faixa etária de idade, ele não vai buscar somente beleza. Ele vai buscar também se essa mulher pode entregar para ele uma família, deixar para ele um legado. E quando a mulher está nessa faixa etária de idade, dos 25 anos de idade, o próprio autor fala, isso aqui são palavras do autor que eu estou traduzindo. O autor ele fala que a grande maioria das mulheres, elas entram num casamento, às vezes ela não tem desejo de ter filho assim que casa, só que depois que casa, esse desejo ele surge. Já o homem, ele já pensa nisso antes de entrar num casamento, fala, ó, vou ter filho, mas eu posso esperar um pouco mais, mas eu pretendo ter filho. Então ele vai fazer a escolha da mulher também baseado nisso. Então, a moça, nessa faixa etária de idade, ela tem um poder supremo, só que esse poder ele tende a cair. Se ela tiver só beleza para oferecer, a beleza dela, através do tempo, agora começa a declinar.
E esse poder de escolha dela começa a ser minado e ela começa a negociar aquilo que ela não negociava, e principalmente se ela tiver filho desse relacionamento. Quando ela está se aproximando dos 30, ela já começa a se sentir mais velha. E aí a biologia dela começa a chamar, o relógio biológico dela e fala, olha, a tua possibilidade de ter uma família agora está caindo. A mente dela muda e ela começa a querer fugir dos malandros e a procurar um homem com comportamento decente para formar uma família. Já o homem, essa lógica começa a inverter. O camarada, por ter sido rejeitado a vida inteira, ele começa a se familiarizar com as suas emoções, com o sentimento, com a rejeição. Ele começa a entender como é que funciona essa dinâmica e a sua valorização de mercado, quando ele está no caminho certo. E aí ele começa a acreditar que ele tem poder de escolha e, de fato, ele começa a ter escolhas. E ele, quando ele vai escolher, ele já não vai olhar para essas moças que estão próximos da idade dele. Esse que é o problema. Ou esse que é o ponto. Ele não vai olhar para essas moças que estão na mesma idade que ele, porque elas estão envelhecendo junto com ele e o poder de escolha delas estão caindo. E quando elas estavam no ápice da sua beleza, elas não escolheram esse cara. Então ele vai olhar sempre para a mais nova, porque tem um sinal de fertilidade. Muitas das vezes, agora, elas tendem, quanto mais nova, ela tende a se apaixonar genuinamente mais rápido por esse camarada. E quanto mais cedo essa mulher se apaixonar por um homem específico, esse homem, ou o primeiro namorado, o primeiro grande amor dela, tende a permanecer na mente dela por muito mais tempo, ou para o resto da sua vida. É por isso que, às vezes, se esse grande amor for algo trágico, às vezes acaba deixando marcas na mulher. E quanto mais trágico são esses relacionamentos, mais vai deixando marcas e gera comparação. Mano, um livro, ele vai expandindo a tua consciência acerca disso. E eu já quero deixar claro que é o seguinte, não tem nada a ver com o assunto de Red Pill isso aqui, tá? Que eu não faço parte desse movimento, beleza? Eu não me rótulo como isso, não fico consumindo o tempo inteiro esse tipo de conteúdo, então nem de direita eu sou, nem de esquerda, eu passo longe de qualquer tipo de rótulo. Meu negócio é estudar acerca de tudo, reter aquilo que é bom e aprender para crescer e evoluir. Então esse camarada, ele começa a entender o seu poder de escolha. O poder de escolha da mulher, ele vai caindo. E as moças, elas passam a negociar aquilo que elas não negociavam. Por exemplo, se elas começam a ver que elas estão passando tempo demais e ninguém está levando ela a sério, por ela estar ficando um pouco mais velha, ela agora vai deixar alguns critérios, como por exemplo, antes ela olhava para a beleza. Então ela vai deixar um pouco a questão da beleza do homem de lado e vai procurar outros atributos, como maturidade emocional. Como se esse cara pode ser um bom pai, se esse camarada pode ser um bom esposo, se ele é trabalhador. Então ela entra numa luta contra a sua própria biologia e contra aquilo que ela queria antigamente, e ela vai buscando agora negociar. Então vira de fato uma transação econômica. Não estou falando acerca de que ela vai negociar só dinheiro, não estou falando disso, estou falando transação econômica, no quesito de que ela vai começar a enxergar outras qualidades a qual ela não enxergava, para poder arrumar um parceiro. Esse que é o ponto. E aí é que o livro começa a tratar dessa abordagem. Ele traz uma ideia de que o ideal seria os dois, enquanto forem jovens, eles fazerem algo que o Jung chama de flirt, que é o quê? O homem saber que ele tem um propósito, que ele tem uma habilidade, que ele quer crescer, ele quer chegar em algum lugar. Ele olha para uma moça que está entrando agora na sua fase de valorização absurda, ou seja, uma moça de 18, 19 anos, ele enxerga essa moça com um comportamento que agradou ele. Ele chega para essa moça e faz um acordo junto com ela. Digamos que já tem uma atração prévia devido a uma amizade, algo desse tipo. E ele fala o seguinte, eu quero casar com você, só que nós vamos começar a conversar, a se conhecer, eu não vou ter contato com nenhuma outra mulher, e você pode se disponibilizar também desse mesmo comportamento e a gente vai casar. E o autor, ele fala que esse é um dos melhores e o recomendado tipo de relacionamento, porque ele pode nascer de uma amizade, os dois fazerem uma promessa um para o outro e honrar essa promessa. Então ele diz que o amor verdadeiro, ele nasce do sacrifício e do serviço. E aí é nitidamente a tipificação do manifesto que Jesus fez, do amor manifestado de Jesus. Ele serviu e ele se sacrificou pela igreja. Okay? Eu sei que isso aqui parece filosófico demais ou altruísta demais, mas o amor verdadeiro nasce disso. O grande problema é que a gente está vivendo na nossa atualidade aquilo que na década dos hippies, né, de 90, os camaradas tinham aquela famosa frase, faça amor e não faça guerra. Ou seja, o famoso amor livre. O amor sem responsabilidade, os relacionamentos líquidos. Essa parada foi tão forte que literalmente corrompeu uma geração inteira e as posteriores. E a galera que vive baseado nisso, sem querer responsabilidade, eles são os hippies modernos, mano. É apenas um fruto disso. A galera está sendo moldada, essa ideologia, ela foi
só envelopada de maneira diferente, mas ela ainda perpetua nos dias de hoje. Você olhar para a realidade. Tem a famosa frase, drogas, sexo e rock and roll. Você olha para a sociedade de hoje, é isso que acontece. Meu. É drogas o tempo inteiro, é relacionamentos líquidos, as pessoas só querendo se relacionar casualmente o tempo inteiro, e loucuragem. E o novo tipo de rock é o quê? Músicas profanas de objetificação, tanto do homem quanto da mulher. O famoso funk e a loucuragem. Tá entendendo? Então, um assunto ele vai se linkando com o outro. Então, quando o homem ele entende que nessa faixa etária de idade ele precisa ser rejeitado para poder ele crescer, mas o poder de escolha dele está em ele ressignificar tudo isso e entrar numa jornada de crescimento até os 35, porque quando chega nos 35, agora a lógica inverteu. Ele não era escolhido, agora ele pode escolher. A mulher com 25 ela podia escolher, mas quando vai se aproximando dos 30, 35 anos de idade, ela agora vai perdendo o seu poder de escolha. E a própria biologia é que vai falando acerca disso. Uma exceção à regra acontece quando a mulher ela é muito, muito, muito bonita. Porque como nós homens somos visuais, quanto mais bonita uma mulher é, mais ela tende também a ter um certo tipo de competição por ela. Mas depois de um tempo, os homens medianos, a qual ela não vai desejar esses camaradas, deixam de querer olhar para essa mulher e começam a olhar para as outras mulheres. Então ela tende a ficar solitária. Porque a mulher ela tende a olhar sempre para cima, ou seja, ela sempre procura alguém para admirar, o camarada que é melhor do que os outros. Então ela quer admirar esse cara. Quando ela vai entrando na faixa etária dos 30 anos de idade, e se ela está solteira, ela vai negociando, inclusive, esse chamado da natureza dela, de olhar para o melhor e começa a olhar para os lados para ver se tem algum camarada que tende a despontar e se tornar o melhor, ou para saber se tem algum cara que vai ajudá-la a conseguir manter o seu status, ou a sua sobrevivência. Então, quando você começa a entender acerca disso, você começa a entender a dinâmica do relacionamento, começa a ganhar maturidade e não entra no desespero para querer estar encontrando uma mulher. Você vai entendendo que a lógica e o poder de escolha ele é exercido pelo homem e pela mulher em faixas etárias de idades diferentes. E quando você entende que você também tem poder de escolha, você vai respeitar isso e você vai focar o quê? Em você mesmo. Você vai valorizar as moças que nessa faixa etária de idade estão escolhendo caras decentes, moças que não estão fazendo loucuras, você vai olhar e falar, caramba, olha que coisa maravilhosa, que beleza, que Deus prepare um excelente esposo e se ela escolher um bom homem, maravilha. Então você vai saber identificar essas mulheres. E principalmente, se identificou uma dessas e essa está solteira, você já rapidamente agradou você já consegue chegar e se conectar com essa pessoa. Porque elas também, por ter a questão do sexto sentido, elas também estão olhando para os camaradas que eles tenderão a valorizar. Elas podem não entender de maneira lógica e racional isso, mas o sexto sentido da mulher sabe e consegue identificar um camarada que tem um propósito de crescimento e que esse cara vai ser um cara diferenciado, porque ele já é um cara diferenciado, ele só está precisando passar por esses testes. E é aqui que elas fazem a aposta. Só que se você entrou num relacionamento cedo demais e esse relacionamento ele não deu certo, a mulher está com 25, você está com 27, 26, ou até mesmo a mesma faixa etária de idade, saiba que ela fez uma aposta, tanto de casar com você e tanto de te largar. Foi a aposta que ela fez no auge do poder de escolha dela. E ela vai conseguir arrumar outro camarada nessa faixa etária de idade. Só que com o passar do tempo, se ela não manter a postura e se manter firme dentro desse relacionamento, ela vai continuar a vida dela normal. Só que se ela ficar pulando de galho em galho, o poder de escolha dela vai diminuir brutalmente. E se você agora ressignificar esse término de relacionamento e começar a focar em você, estudar e crescer, o teu poder de escolha vai crescer absurdamente, a tua maturidade também, e você vai poder exercer o teu poder de escolha no tempo devido, sem a pressão fisiológica do homem. Você vai olhar o quê? Para comportamento. Você vai poder dizer, não, essa aqui eu quero, essa outra não. Porque todos nós temos o poder de escolha, pessoal. Isso, entendendo como que funciona a natureza do homem, entendendo como que funciona a natureza da mulher. Simples assim. Então a leitura desse livro ela tem sido transformadora para mim, porque está alugando um triplex na minha mente, me ensinando coisas que eu não fazia ideia. Acerca da emoção da mulher, acerca da emoção do homem, como que o homem enxerga a mulher, como que a mulher enxerga o homem. Dinâmicas de relacionamentos, forma que o corpo ele vai falando quando ele está entrando em determinado ciclo geracional. É surreal. Surreal. Um livro que eu falo para vocês.
Um livro que tem 237 páginas. Da página 1 até a página 55 eu não entendi quase nada, porque ele entra e começa a falar de teologia. Mas depois ele começa a entrar em partes técnicas. E, meu, é absurdo. Ó, absurdo mesmo. Um livro maravilhoso. E eu estou aprendendo cada dia mais, colocando em prática para poder cada vez mais crescer, ter maturidade e transmitir esse conhecimento aqui para vocês e aplicar na minha vida. Não se desespere. Tanto você homem quanto você mulher. Você, mulher, tem um poder absurdo que você pode escolher quem você quiser nessa faixa etária de idade, principalmente se for linda. Já você, homem, com essa faixa etária de idade, você dificilmente vai escolher alguém a qual você desejaria muito passar o resto da sua vida. Quando você encontra e a pessoa aceita, é raridade, não é regra. É por isso que existe também outra frase que diz que o homem ele não casa com o verdadeiro amor da sua vida. Ele casa com a mulher que está pronta. É mais ou menos assim essa frase. Por quê? Remete muito ao ciclo de preparação do homem. Quando ele é muito jovem, ele olha para uma moça e ele almeja aquela mulher. Só que às vezes aquela mulher não quer ele. Às vezes eles podem até se relacionar, ter algum contato, mas aquele relacionamento não dura. Então o coração daquele camarada ele é despedaçado e quebrantado. E aí quando ele começa a crescer e desenvolver, aparece para ele uma mulher com comportamentos, com características, com qualidade que ele olha, poxa, essa mulher aqui é a mulher que eu agora, de maneira racional, decido amar. Porque ela está pronta para estar do meu lado. Ela não oferece perigo de instabilidade, de risco, de minar tudo isso. Então, de maneira lógica e consciente, a gente gira uma chave na nossa mente e fala, essa mulher eu decido amar ela. E aí você passa a amar essa mulher porque amor não é sentimento, é compromisso, é manter a palavra, é servir e se sacrificar. Diferente da paixão. Quanto mais jovem o homem, mais ele tende a se apaixonar, assim também como a mulher. Então, o primeiro grande amor da sua vida é baseado nas suas emoções, nas suas altas descargas de hormônios. Então, você tende a se apaixonar. E por te fazer sentir, você tende a se apegar. Mas depois de um tempo, você entendendo de maneira lógica e racional, você vai compreendendo que amar é manter palavra, é compromisso, é servir e se sacrificar, e aí você decide que é permanência. Então você entende que amar, você gira a chave, e aí você começa a dizer para a pessoa que de fato, eu te amo porque eu estou do teu lado, eu estou tendo esse comportamento. O apaixonado é hormônios, é química do cérebro, é intensidade emocional, e isso tende a passar. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o teu like, se inscreva no canal, compartilhe comigo, será um prazer, uma honra receber cada um dos senhores. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos.